uma característica importantíssima quando estamos falando de interpretação de análise do solo e que não é um nutriente. No entanto, influencia diretamente na disponibilidade dos nutrientes no solo. Nós estamos falando do pH, do potencial hidrogênio-iônico. Hoje é a quarta aula dessa série de 19 aulas. E você que ainda não se inscreveu, então vem aqui, ó, se inscreve, curte, porque toda vez que a gente colocar o vídeo aqui, aí você ativa esse sininho aí, né? Porque a gente coloca o vídeo aqui e você é notificado. Aí você vai estar dentro dessa série de 19 aulas. Pô, 19 aulas, né? E você está ajudando bastante, né? Toda vez que você se inscreve aqui, você ajuda bastante. Não custa nada, não é verdade? Então, vamos lá, bora para a aula falar sobre o pH. Tudo sobre o pH, hein? É isso aí, pessoal. Estamos na quarta aula dessa série de 19 aulas sobre interpretação de análise do solo. Hoje nós vamos falar sobre o pH, uma característica importantíssima e que está aí diretamente ligada na disponibilidade dos nutrientes. Mas vamos entender o que é esse pH, o que é o potencial hidrogênio iônico. O potencial hidrogênio iônico está relacionado com a concentração de H+ na solução do solo. Tiago, não lembro o que é a solução do solo. Imagina o seguinte, você pega um copo cheio de leite ou um copo cheio de água e coloque ali um Toddy ou o Nescau, sei lá, o que você gosta, né? Ou até mesmo o suco Tang, sei lá, tá? Essas propagandas aí, tá? Ó, tem que fazer a propaganda merchan aqui. Então você coloca ali e faz aquela mistura, ou seja, é água com solo, ok? Isso é a solução do solo. Então são íons de H+ que estão dispersos nessa solução de solo. E o pH ele vai determinar ou ele vai mostrar a disponibilidade dos nutrientes que estão no solo, ou seja, dependendo do nível que está o pH, você vai saber se seu nutriente vai estar disponível ou não no solo, tá bom? Essa concentração aí dos íons de H+ vai determinar o pH e também a determinar a acidez ativa do solo, tá certo? Essa acidez ativa vai estar diretamente ligada com a quantidade de íons de H+. Quanto maior foram os íons de H+ na solução do solo, menor vai ser o valor do pH, entendeu? Então, menor vai ser a acidez, ou seja, maior vai ser a acidez ativa, né? Ou seja, a acidez ativa, o pH vai ser menor e maior vai ser a acidez ativa no solo, tá ok? Já nas plantas, né, como que ele vai influenciar diretamente nas plantas, o pH está direcionado com o crescimento radicular. Se você tem uma acidez alta no solo, a planta vai ter dificuldade em crescer raízes, certo? Tendo dificuldade em crescer raiz, você vai diminuir essa capacidade das plantas absorver os nutrientes. Tendo dificuldade de absorver os nutrientes, você vai influenciar diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Ou seja, ter um solo equilibrado com o pH equilibrado determina você ter mais nutrientes disponíveis, vai mostrar para você que você tem maior oportunidade, né, das plantas crescerem e também se nutrirem, tá ok? Mas como que a gente faz essa interpretação? Primeiro, como essa é a primeira aula que estamos relacionando as características do solo,
nós vamos falar aqui sobre a escala de disponibilidade, tá certo? Ou seja, a partir dessa aula 4 até a aula 19, nós vamos falar sobre escala de disponibilidade, que nada mais é que níveis, tá? São 5 níveis: muito baixo, baixo, médio, bom, né? O que a gente determina como nível crítico, tá certo? E muito alto, ok? Então, esses 5 degraus, esses 5 níveis, vai determinar aí como a gente faz essa interpretação do solo. Então, é importante você lembrar que interpretação é você realizar o quê? A análise de tudo que está ali e determinar qual o nível dentro dessa escala de disponibilidade, ok? Então, vamos lá entender aqui como que é essa escala de disponibilidade no pH. Aqui eu tenho a classificação química, tá? Do que nós encontramos na literatura. Embaixo aqui nós temos a classificação agronômica, tá? E essa escala, olha para você ver a diferença entre a escala química e a escala agronômica. A escala química ela vai falar desde a acidez muito elevada até a alcalinidade elevada, tá? Mas a gente não vai ficar aqui falando que o solo é neutro, o solo é alcalino. O solo vai estar ácido, aí qual é o nível de acidez dentro dessa escala de disponibilidade? Por isso tem essa classificação agronômica, tá ok? Que vai de baixo, muito baixo, até muito alto. Para o pH, o nível desejado vai de 5,5 até 7. Tá? E nós vamos entender por quê. Mas de 5,5 a 6 está bom. Bom para a maioria das plantas, ok? Mas, quando a gente está falando em disponibilidade de nutriente, você vai ver que vai ter uma classificação, uma faixa mais para o lado de 7, em torno de 6 a 6,5. Eu vou te mostrar aqui agora no próximo slide. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Aqui, ó, é um gráfico onde vai falar sobre a disponibilidade dos principais nutrientes em função do pH. Cada curva dessa aí, ele está falando sobre como o nutriente vai estar disponível no solo. Pega, por exemplo, aqui essa vermelha, que ela começa lá em cima e depois ela desce no seu nível mais baixo, próximo de zero. Né? Percebam o seguinte: quais são os nutrientes que estão relacionados nessa curva descendente aí? Ferro, cobre, manganês, o zinco, e lá embaixo com a setinha está indicando o alumínio. São íons metálicos, tá? Estes íons metálicos, a partir do momento que o pH começa a aumentar, ou seja, chegar próximo de 7, ele vai cair. Ou seja, o nível desses nutrientes vão cair. E se você lembrar, o alumínio ele é tóxico para as plantas. No entanto, ferro, cobre, manganês e o zinco são micronutrientes importantes. Por isso que, aumentando-se o pH, nós vamos ver nas aulas falando sobre os micronutrientes, particularidades de cada um deles aqui, íons metálicos têm-se a uma deficiência no solo, por causa que o pH está próximo de 6,5, 7, entendeu? Mas isso nós vamos ver em relação a cada um dos nutrientes. Por outro lado, observem para você ver se essa próxima linha, eu acho que é marrom que está aparecendo aí, molibdênio e o cloro. Com o aumento de pH, ele vai aumentando a sua disponibilidade. Ou seja, quanto mais aumenta o pH, maior vai ser a disponibilidade desses nutrientes. Outros nutrientes, por exemplo, olha aqui, ó, o fósforo. Eu vou ter o quê? Um aumento de disponibilidade quando eu vou aumentando o pH, depois chega até um certo limite. Isso aí é até interessante, né? Talvez eu vou fazer uma aula aqui falando sobre essas leis, né? Essas leis da fertilidade do solo, que é interessante para a gente entender exatamente esse gráfico aqui. Mas, em suma, tá? Resumindo aqui, eu tenho uma faixa ideal.
uma faixa ideal que vai avaliar desde o agrupamento da maioria das plantas comerciais aí que a gente comercializa, né? E também da disponibilidade dos nutrientes, ou seja, um pH ideal que vai de 5,5 a 6,5, tá? Então, tá vendo que uma coisa eu falei sobre deixa eu até voltar aqui, né? A classificação agronômica, olha aqui, mas 5,5 tá bom. De 6,1 até 6,5, Thiago, tá alto. Tudo bem, mas para os nutrientes tá a ideal. Observe que no 6,5 aqui, ó, o nível de fósforo, mobilidênio, cloro, potássio, cálcio, magnésio, todos eles, nitrogênio, boro, enxofre, que são necessários para as plantas, está no seu nível maior de disponibilidade. Por isso que eu falei, uma coisa é você pensar na planta, outra coisa é você pensar no solo. Resumindo, atrelando um ao outro, a maior disponibilidade, o pH ideal é de 5,5 a 6,5, ok? Mesmo que a classificação agronômica de 6,1 até 7 for alta, ok? Mas fica subentendido aqui dessa forma. E esse gráfico aqui vai te mostrar, essa tabela, na verdade, né? Vai te mostrar exatamente isso. Observe que eu tenho todos os nutrientes aqui, né? Que são principais das plantas aqui, ó. E a disponibilidade do pH. Observe aqui, ó, pH 4, 5, 5,5, 6, 6,5 até 7. Observe que a partir de 6,5, praticamente todos os nutrientes estão 100% disponíveis no solo, ok? Isso aí a gente vai conversar sobre cada nutriente que vem na análise do solo. Thiago, mas o fósforo é dissolvido. Então, particularidades dos nutrientes nós vamos ver nas próximas aulas. Mas o pH ele influencia diretamente essa disponibilidade e quando estiver próximo de 6,5 e 7, os nutrientes vão estar na sua carga mais disponível. Quais nutrientes são esses? São nutrientes essenciais, ok? Agora a gente vai partir direto para um exemplo. E aqui é importante para você que está me acompanhando, né? Você que está fazendo o quê? Aquele jogada legal, que é curtir o vídeo, se inscrever e também ativar o sininho de notificação aí, porque essa tabela que você está vendo aí, ela vai estar sempre em todas as nossas aulas. Por quê? Porque é essa análise que a gente vai pegar de base para fazer essa interpretação, ok? E como a aula hoje é de pH, se você perceber, olha lá no finalzinho da tabela aqui, ó. Tá falando aí, ó, onde está escrito areia, silt, argila. E a gente já fez essa classificação. Quando que nós fizemos? Lá na aula 3. Se você não viu como classificar a física do solo, volta lá. Volta lá na aula 3 e você vai ter acesso aí como nós chegamos nessa determinação, nessa classificação da física do solo, um solo argiloso. Está lá na aula 3. Mas essa aqui é a tabela, tá ok? Então, estamos firmados então que nós vamos utilizar essa tabela de resultados para fazer a escala de disponibilidade, fazer a classificação, fazer a nossa interpretação através dela, tá ok? Observem aqui também, nessa tabela, que nós temos 3 tipos de pH. É comum você receber uma análise e ter lá pH avaliado pelo CaCl2, pelo cloro, cloreto de cálcio, né, não é isso? O H2O, que é a água, e SMP. Quando você... Para que serve isso, na verdade? Por exemplo, quando você está no sul, geralmente as interpretações e as recomendações de corretivos é feito pelo cálculo do SMP. Mas, para a maioria dos solos brasileiros, nós nos atentamos para o pH em água, tá ok? E aí, nós vamos fazer essa classificação através do pH em água. Outra informação importante é que, se você perceber uma disparidade muito alta, em torno aí de
meio centimol, meio centimol, aqui é o meio por cento, ou seja, por exemplo, se tivesse aqui, ó, pH em água 5 e SMP 6, aí dá um alerta aí para você que pode ter acontecido algum erro dentro dessa amostra, tá? Ah, ela oxidou, ela ficou reservada por muito tempo, encharcada, pode acontecer alguma coisa. Então é interessante você saber que se essa disparidade meio percentual para baixo para cloreto de cálcio, né, e meio percentual para cima em pH em SMP, pode ser que você tenha algum problema dentro dessa amostra sua que você deve refazer essa amostragem, tá ok? Mas classificando aqui, né, como que a gente vai classificar esse pH aqui, então, em relação ao pH em água, né? É baixo. Por quê? Está entre 4,5 e 5,4. pH em água está 5,0, está entre 4,5 e 5,4. Então, dentro da classificação, ou para você determinar, né? Você está colocando aí o quê? Opa, deixa eu voltar. Passou aqui. Você acabou de interpretar o seu solo falando que ele está baixo. É isso aí. Então, você acabou de fazer essa interpretação aqui do pH. O pH neste tipo de solo está baixo. Ok? É isso, meus amigos. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aula 4 sobre o pH. Preciso que você se inscreva, tá? Deixa aí o sininho, curta também esse vídeo. E na próxima aula nós vamos falar do cálcio, tá certo? Vai ser a nossa 5ª aula, ok? Eu espero você lá, hein? Grande abraço!